Agora eu vou falar sobre um conceito bastante importante aqui no 3D, na iluminação e no render, né? Que são as lâmpadas, tá? Por padrão, a gente já tem uma lâmpada aqui no nosso 3D, mas se a gente quisesse criar outra, ou se você já tenha excluído ela, tá? Para criar uma nova lâmpada, basta vir aqui em ADD, Lamp, e aí escolher um tipo de lâmpada para criar, e aí você vai criar uma nova lâmpada, tá? Ou então aqui na aba lateral esquerda e aqui e a gente tem aqui também diferentes tipos de lâmpada que você poderia criar, tá? Eu estou usando aqui para ajudar a configurar nossa lâmpada, tá? Um plano aqui embaixo que está fazendo papel de chão para a gente, que é para a gente poder observar, tá? As sombras que estão sendo geradas pelas nossas luzes, tá? Então tá. Lâmpadas, né, como o nome já diz, né, são objetos que emitem luz, né? Então, por padrão a gente já tem essa lâmpada aqui, tá? Que é uma lâmpada do tipo point light, tá? Que é um ponto luminoso que vai emitir luz para todos os lados, tá? Então, se a gente olhar aqui no nosso preview, tá? Eu vou abaixar ela aqui, para vocês terem uma noção, tá? Então, ela estaria mais ou menos nessa posição e ela está emitindo luzes para todos os lados, né? Então, se a gente mover ela, a gente vai observar que a iluminação está sendo modificada, né? Então, é bem interessante porque a gente consegue pensar aí como iluminar nossa cena, tá? Então, esse é um tipo de lâmpada, né? Como é que a gente faz para configurar as nossas lâmpadas, né? Então, por exemplo, aqui no nosso caso da Point Light, né? Como a gente faz para alterar os parâmetros dela, tá? Então, a gente vai vir aqui no nosso painel de propriedades, tá? A gente vai procurar esse íconezinho, tá? Que é esse antepenúltimo, tá? Com a lâmpada que a gente quer selecionada, tá? Então a gente vai clicar nele e aqui a gente vai ter algumas propriedades que a gente vai conseguir observar, tá? Uma propriedade bem interessante que ela está fechada aqui, tá? Uma propriedade não, mas um preview dela, né? Um preview da nossa lâmpada, né? Como que ela está iluminando, tá? E aqui a gente tem algumas informações bem importantes e bem úteis, né? Então, a primeira informação que a gente tem aqui é o tipo de lâmpada, tá? No nosso caso aqui é o tipo point, mas poderia ser algum outro tipo de lâmpada que geraria também um resultado diferente, tá? Então, no nosso caso aqui, a point light, ela tem alguns parâmetros específicos, tá? Então, o primeiro parâmetro que a gente tem aqui, tá, é o size, tá, que é o tamanho da nossa lâmpada, tá? Como assim tamanho da nossa lâmpada? Todas as lâmpadas elas têm um tamanho, tá? Isso vai refletir diretamente na sombra que elas vão gerar, tá? Então, se você perceber, a gente está gerando aqui uma sombra com essa lâmpada, tá? Então, se eu mover ela, então essa sombra vai se mover também, tá? Então, se eu por acaso, tá, aumentar o size dessa lâmpada, você vai perceber que a gente vai gerar sombras mais suaves, tá? Sombras que elas são menos marcadas, né? E se a gente diminuir, tá, o tamanho dessa lâmpada, deixar um valor bem baixo, a gente vai deixar essa sombra bem marcada, tá? Então isso é bem interessante para ver, para tentar simular, né, diferentes tipos de iluminação, tá? Então, dependendo do tipo de iluminação que a gente quer simular, a gente vai utilizar também diferentes tamanhos de lâmpadas aqui, tá? Outro parâmetro bastante útil, tá? É o parâmetro de cor, tá? Que é esse parâmetro aqui embaixo que a gente pode mudar a cor da luz que está sendo emitida, tá? Então, eu geralmente, tá, uso, e aconselho você que use também, uma cor da lâmpada, tá? Nunca deixe a luz 100% branca, tá? Porque a luz 100% branca, ela dá um ar muito sintético para nossa cena, tá? Na vida real, né? A gente nunca tem uma luz que é 100% branca, tá? Se você observar uma luz da sua casa, uma lâmpada, ou até a mesma cor, a luz do sol, tá? Ela nunca vai ser 100% branca, tá? Ela sempre vai ser ou puxada mais para azul ou mais para amarelo, tá? Então sempre aconselho para que você também, né, de acordo com o aspecto que você quer dar na tua cena, dê um pouquinho de cor
pelo menos para tua lâmpada, tá? Então eu sempre costumo deixar aqui um pouquinho mais para azul, ou para o roxo, ou então para o amarelo, ou para o laranja, tá? Não muito, tá? Não completamente, mas bem pouquinho aqui, tá? Uma luz, uma cor mais próxima aqui do centro desse círculo cromático, tá? Mais um pouquinho de cor, tá? Isso vai dar mais vida e mais realismo para nossa cena. Tá? E um terceiro parâmetro que é muito útil, mas está escondido para a gente aqui, por a gente estar no Cycles Render, tá? Se a gente estivesse aqui no Blender Render, estaria diferente, tá? Mas a gente está aqui utilizando o Cycles Render, então se você não está gerando um resultado perto desse, verifique se você está aqui no Cycles Render, tá? Então, no Cycles Render, a gente tem aqui esse Nodes, tá? Então, se a gente habilitar o Use Nodes, tá? A gente vai habilitar a função aqui, né? O parâmetro Straight, tá? Que é o parâmetro de intensidade da nossa lâmpada, tá? Nossa luz. Então, se eu mudar esse parâmetro aqui para menos, por exemplo, em vez de 100, colocar um 10, você vai perceber que a luz ficou bem fraquinha, tá? Ou então, se eu aumentar, né? Colocar um 1000, por exemplo, a luz vai ficar bem forte, tá? Então, depende aí da importância que você quer dar para a tua luz, tá? Dentro da tua cena. Agora eu vou falar um pouco sobre outros tipos de luz, tá? Então a gente já viu um pouco sobre o point light, né? A gente viu que é um ponto luminoso que emite luz para todos os lados, tá? Um segundo tipo de luz aqui é o tipo de luz tipo sun, né? Uma luz que vai simular a luz do sol. Ela geralmente é bem forte, então deixa um valor aqui mais baixo para ela. E ele vai trabalhar basicamente, né, com a direção da luz, tá? Não vai influenciar a posição da tua luz, mas sim a direção, tá? Então, se a gente rotacionar essa luz, né, você vai perceber que a direção para qual ela está emitindo, né, vai mudar também, tá? Eu geralmente uso um valor de size mais baixo nessa luz, tá? Para gerar uma luz mais dura, né? E um valor aqui um pouquinho mais pro azul, tá? Que vai talvez simular melhor também uma luz do sol, tá? Então é uma luz bem interessante para usar também, tá? A terceira opção aqui, tá? É o tipo Spotlight, tá? Ela é geralmente mais fraquinha, então deixa um valor mais perto dos 100, 200 aqui. E ela gera basicamente, tá? Aquela luz que a gente tem em teatro, em casa de show, né? Que é aquela luz bem pontual, tá? Ela é bem dramática, bem interessante, porque ela vai gerar luz em formato de cone, né? Então, se a gente vir aqui embaixo, tem um parâmetro que é o Showcase, que vai mostrar na nossa 3D View exatamente o cone que ela está formando, né? Então, ela vai emitir luz somente numa direção, tá? Então, ela também tem lá o size, né? Que vai influenciar a dureza da sombra. Aqui em Spot Shape, tá? Também a gente tem outro parâmetro chamado Size, mas esse parâmetro vai mudar quão aberto ou quão fechado vai ser esse nosso cone, tá? E o Blend também vai mudar quão suave a gente quer que ele vá para a escuridão aqui, né? Então, é um parâmetro bem interessante. Também é uma luz bastante interessante quando a gente quer dar uma dramaticidade, quando a gente quer simular aí, uma cena mais interessante. Aí. A luz do tipo REM, ela vai ser uma luz que vai se comportar da mesma maneira como a luz do tipo Sun, né? Ela independe da posição, né? A única coisa que ela está levando em consideração é a direção dela, tá? Ela vai simular uma luz ambiente, tá? Ela vai simular uma luz como se fosse aquela luz do hemisferial, né? Aquela luz que a gente não a luz do sol, né, mas a luz do céu, né, e a gente pode geralmente usa ela tá sem sombra, né, então aqui nesse Cast Shadow a gente pode desabilitar a sombra dela, por exemplo, né, aquela luz bem ambiente mesmo, simular essa ambiência, né, então é uma luz que eu uso pouco, mas que às vezes pode ser útil. E por fim aqui tem uma luz bastante útil, tá? Que é a luz do tipo área, tá? Então a luz do tipo área ela vai se comportar de uma maneira parecida com a luz do tipo point, tá?
Vamos colocar um valor mais alto aqui. Só que em vez dela emitir luz para todas as direções, ela tem uma direção para a qual ela está emitindo, tá? Então, se eu mudar aqui, ó, trazer mais para pertinho do chão, você vai perceber que ela está emitindo luz somente numa direção, né? A partir desse ponto, numa direção, tá? E é bem interessante porque quando a gente mexe o tamanho dela, né? Então, se eu mudar aqui em size, né? Ela tem size X e size Y, né? Você vai conseguir perceber esse retângulo aqui, tá? É uma luz bem interessante porque ela simula muito bem, tá? Aquelas luzes que são usadas em estúdio, tá? Então ela é bem interessante porque ela gera um reflexo bem bacana. Você tem um controle bem legal, tá? Da direção para qual ela vai apontar. E um controle bem interessante também da sombra que ela vai gerar, né? Então valores menores aqui também, né, vão gerar sombras mais duras, né? Ou então posso setar aqui para square, tá? E ele vai criar um retângulo, um quadrado na verdade, né? Ele vai mudar aqui e vai deixar só um parâmetro, que ele vai criar um, um quadrado, né? Um quadrado perfeito. Então é uma luz também que eu uso bastante e ela vai dar esse ar de estúdio. Por exemplo, poderia duplicar ela aqui e colocar uma de cada lado. Iluminar aí o meu cubo de uma maneira bem interessante, tá? Então é outro tipo